Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Mais uma aula aqui de Direito Penal. Hoje a gente vai tratar da Lei 12.037 de 2009, também conhecida como Lei de Identificação Criminal. Então, sem demora, vamos lá, pessoal. O que é identificação criminal? Primeira coisa, né? Definição de identificação criminal. É o registro, guarda e recuperação de todos os dados e informações que são necessários para que se estabeleça a identidade do acusado. Conforme salienta Ricardo Andreucci, trata-se do conjunto de características que distinguem uma pessoa da outra, tais como características físicas, digitais, cor dos cabelos e da pele, altura, cicatrizes, etc. Características pessoais, endereço, profissão, estado civil e etc. Características biológicas, tipo sanguíneo, DNA, morfologia de órgãos e parte do corpo, etc., dentre outros. Então, basicamente, pessoal, é tudo que distingue um indivíduo do outro. Essa é a identificação, tá? E a fundamentação para a identificação está lá no artigo 5º, inciso 58 da nossa Constituição Federal. Ah lá. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, aquele sujeito, pessoal, que é civilmente identificado, ele não sofrerá identificação criminal, exceto em alguns casos que são previstos em lei. A Constituição ela não deliberou quais são esses casos. Ela deixou a cargo do legislador deliberar sobre essas hipóteses. E aí o legislador criou as hipóteses, né, dando uma redação adequada ao texto constitucional, tá? Olha lá. Sancionada em 1º de outubro de 2009, a Lei 12.037 dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Então, o bem jurídico tutelado na Lei de Identificação Criminal, pessoal, é a fé pública, é a veracidade da informação constante naquele documento público, né? A carteira de identidade, por exemplo, a carteira de trabalho, né? O passaporte são dados pessoais que identificam cada indivíduo e estão constantes em um documento público que tem fé pública, ou seja, presunção de veracidade, tá? A ação penal, no caso aí de crimes, né, relacionados à identificação criminal, é sempre pública e incondicionada. E, atenção a alguns detalhes da lei, ó, essa lei não teve vacatio legis, ela iniciou a sua vigência no exato momento da sua publicação, tá? Isso de acordo com o artigo 8º, ó. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Acabou, não tem vacatio legis. E o artigo 9º da lei revogou expressamente a Lei 10.054 de 2000, que era a antiga Lei de Identificação Criminal. Então, a nova Lei de Identificação Criminal, a 12.037, revogou expressamente toda a Lei 10.054 de 2000. Ah lá, pessoal. Artigo 1º é praticamente uma repetição do texto constitucional, olha só. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei, né? Porque é esta lei que vai prever os casos em que o civilmente identificado também sofrerá a identificação criminal. Olha, pessoal, quem não estiver civilmente identificado, esse aí vai ser identificado criminalmente, acabou. O sujeito foi preso em flagrante lá, cometendo um crime de furto, por exemplo, ou roubo, qualquer crime. E ele não tem identificação civil, ele não porta ali seu documento de identidade, ele vai ser identificado criminalmente, tá? Não são essas hipóteses que essa lei regulamenta, porque nesse tipo de situação, a identificação criminal, ela ocorrerá necessariamente. A gente está falando aqui de hipóteses em que a pessoa é civilmente identificada, contudo, ela vai ser identificada também criminalmente, tá? Vamos lá, artigo 2º expõe essas hipóteses, olha só. Ô, professor, por isso, Oi, quando a gente está fora do país, né, a gente tem que andar com passaporte. Então, não é ninguém, né? oi? Tá sem passaporte fora em outro país. O que tem o passaporte? Se você andar sem ele em outro país, você está
sem identificação. Sim, está sem identificação, é a sua identificação. O passaporte é um modelo de identificação oficial do Brasil e de todos os países do mundo, diga-se de passagem. Todos não, né? Sempre tem uma exceção ou outra, mas é o documento que te qualifica fora do Brasil, né? Por isso que ele existe, inclusive. Artigo 2º, olha só. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos. Então, a identificação civil, gente, tá? Estou falando de identificação civil. Ela é atestada por carteira de identidade, o nosso famoso RG, carteira de trabalho, né? A carteira de trabalho e previdência social, carteira profissional, tá? Tem alguém aí com o microfone aberto, por gentileza, pessoal? Parece que tem televisão ligada aí. Se puder fazer a gentileza de fechar o microfone para mim, eu agradeço. O passaporte, aqui ó, o passaporte. Deixa eu ver aqui, tem alguém com o microfone ligado, eu vou ter que desligar aqui. Aí, resolveu. A carteira de identificação funcional, que equivale praticamente à carteira profissional, né, gente? A carteira da OAB, por exemplo, né, é uma carteira profissional. A carteira de identificação funcional. Eu que sou servidor público, né, sou delegado de polícia, apresento a minha carteira da Polícia Civil me identificando profissionalmente, tá? Outro documento público que permita a identificação do indiciado. Então, a lei traz um rol que exemplificativo, porque no seu inciso 6º ela fala outro documento público que permita a identificação do indiciado. Se tiver qualquer outro documento público capaz de identificar, perfeito. Vou dar um exemplo aqui, ó, de documento que não está no rol, mas pode ser utilizado para fazer a identificação civil, aquele certificado de reservista, né? Os homens com 17, 18 anos, eles se alistam, né? E aquele certificado de reservista também é considerado um documento de identificação civil. Isso porque o inciso 6º do artigo 2º menciona expressamente, né? Outro documento público que permita a identificação do indiciado, tá? Parágrafo único. Para as finalidades desta lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares, né? E aqui entra mais uma vez o certificado de reservista. Mas não somente essa, a carteira lá do sujeito que está no Exército, né? A carteira de identificação funcional do sujeito que cumpre, ou melhor, cumpre não, integra, né, as Forças Armadas. Então, tem o mesmo valor de identificação civil, tá? E atenção, como regra, a apresentação de qualquer destes documentos impede a identificação criminal. Essa é a regra. Pô, apresentei meu RG, apresentei a minha CNH, gente, a CNH que não está aqui, ó, né? Minha CNH entra aqui, ó, outro documento público que permita a identificação do indiciado, né? Apresentei a minha CNH, eu estou civilmente identificado. E isso impede, por regra, a identificação criminal. Agora, tem um detalhe. Exige-se o quê? Pelo menos a fotografia no documento. Então, todos esses documentos que eu mencionei aí, eles vêm com a fotografia. Por isso, a certidão de nascimento não entra aqui. Certidão de nascimento, pessoal, não é um documento de identificação civil para as finalidades da lei de identificação criminal, tá? Não é. Fotocópia autenticada é válida, tá? A fotocópia, o xerox, né, do documento que é autenticado em cartório é válido, serve também como documento de identificação civil, e a antiga Lei 10.054 de 2000 elencava um rol taxativo de crimes que geravam identificação criminal de forma obrigatória, tá? A lei anterior, pessoal, elencava um rol taxativo de crimes que geravam identificação criminal de forma obrigatória. Então, mesmo o sujeito sendo identificado civilmente, caso ele cometesse determinado crime, por exemplo, um crime hediondo, ele seria identificado criminalmente de forma obrigatória. A lei 12.037 extingue essas possibilidades, tá? Não existem mais essas possibilidades. Artigo 3º, pessoal. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando... Então, aqui são as exceções.
havendo identificação civil, poderá também haver identificação criminal quando, olha lá, o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. Documento, pessoal, está rasurado. Ou nós temos aqui, levantamos indícios de que ele possa ser adulterado, mesmo que ele não seja. Mas se há indícios, vamos fazer identificação criminal, né, para garantir. O que mais? O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. Às vezes, um documento público que entra naquele rol do inciso 6º, né, tem algumas informações lá, mas não informações suficientes para identificar aquela pessoa. Por exemplo, falta a filiação ali, ou falta a data de nascimento, né? Então, as informações ali presentes são insuficientes. O sujeito poderá ser identificado criminalmente. Terceiro, o indiciado portar documentos de identidade distintos com informações conflitantes entre si. Então, o sujeito apresentou, por exemplo, um RG e um CPF, né, com informações distintas, ou um RG e uma carteira de motorista, uma CNH, com informações ali que não batem. Vamos fazer identificação criminal. A identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Então, se o magistrado entende que a identificação criminal é importante naquela investigação, ele pode deferir essa medida. Ele pode fazer isso de ofício, independentemente de provocação das partes, apesar que boa parte da doutrina entende que essa parte do inciso é inconstitucional, que o juiz não poderia fazer isso de ofício, mas a maioria da doutrina entende que não tem problema, tá? Ou então ele pode ser provocado também pelo Ministério Público, pelo delegado de polícia, ou até mesmo pela defesa, né? Pela Defensoria Pública ou pelo advogado de defesa, tá? Inciso 5. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Então, o sujeito já respondeu aí, por exemplo, por crimes de falsificação ideológica, né? E nesses crimes ali, ele usando outros nomes, né? Ou oferecendo aí diferentes qualificações para sua individualização. Então, nesses casos, também poderá haver identificação criminal. Tem mais? Tem mais, ó. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Então, estado de conservação do documento, pessoal, ou até mesmo, né, aquele documento velho com 35 anos, por exemplo, impossibilitam verificar se aquele sujeito de fato é aquele sujeito. Aquela foto velha, manchada, ou aquela foto de criança, o sujeito está com 40 anos e o RG dele é de quando ele tinha 2 anos de idade. Pode dar ensejo à identificação criminal? Pode. Então, nesses casos, pessoal, do artigo 3º, são situações em que o indivíduo foi identificado civilmente, porém não de forma clara. Isso permite a identificação criminal. E, obviamente, a identificação criminal também vai acontecer quando não houver identificação civil. Isso é óbvio, tá? Parágrafo único. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Ok? Vamos lá, pessoal. Tem uma coisa importante para a gente introduzir aqui, ó, é o direito de não produzir provas contra si mesmo, né? É o famoso princípio do nemo tenetur si detegere. O sujeito não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, tá? E como a identificação criminal não importa em aceitação de culpa, não se pode objetar que a sua realização sem anuência do agente viole o direito à não autoincriminação que está previsto lá na Constituição Federal de 88, tá? No artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição e também na Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Que é o nosso Pacto de São José da Costa Rica. E tem um detalhe. A Constituição Federal de 88, que prevê o direito ao silêncio, também prevê que o civilmente identificado
não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, a Constituição abriu margem para o legislador complementar o seu texto por meio de lei ordinária, tá? Então, nesse sentido, para os tribunais superiores, tipifica o crime de falsa identidade previsto lá no artigo 307 do Código Penal a conduta do agente preso que se identifica com o nome falso com o objetivo de esconder seus maus antecedentes. Então, o sujeito chegou lá para ser identificado. Passou um nome errado, passou o nome de um irmão, por exemplo, tá? Com o intuito ali de se livrar de um eventual indiciamento, ou até mesmo uma prisão, às vezes ele sabe que tem um mandado de prisão, né, em seu desfavor, usa o nome do irmão, isso é muito comum na prática. Esse sujeito pode chamar o princípio do nemo tenetur si detegere, né, que é o direito de não produzir prova contra si mesmo? Claro que não, pessoal. Ele vai estar cometendo crime, artigo 307 do Código Penal, tá? Que é a autoidentificação de maneira fraudulenta, né? Então, o sujeito que se diz ser outra pessoa responde criminalmente por esse ato, ok? Artigo 4º da lei. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado. Não pode ser submetido a procedimentos constrangedores, né, pessoal? A própria Constituição já veda isso. Mesmo que não tivesse expresso aqui na lei, seria vedado, né? Artigo 5º. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e fotográfico. Pessoal, datiloscópico são as famosas impressões digitais, né? O famoso tocar piano, com os 10 dedos, né? As impressões digitais de cada dedo. E fotográfico, que é o quê? Tirar uma foto do sujeito, tá? Que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial ou outra forma de identificação. Então, identificou criminalmente? Vamos colher as digitais e vamos tirar uma fotografia do investigado, do indiciado, e juntar isso aos autos, tá? Parágrafo único. Na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético, tá? Incluído pela Lei 12.654 de 2012, que inclusive fez muitas modificações também na Lei de Execução Penal, tá joia, pessoal? Então, nós estamos falando aqui da identificação criminal com a coleta de material biológico. Tem que ser técnica indolor, pessoal. Tem que ser técnica indolor e tem que depender também da vontade do sujeito na seção do material, né? Caso se exija um comportamento ativo, por exemplo, a extração de sangue, ou pode ser feito de forma passiva também, independentemente da vontade, né, do agente. Nesse caso, por exemplo, um fio de cabelo, uma escova de dente que já foi usada, um garfo que já foi usado, que deixa saliva, né? Dentre outras técnicas indolores e não invasivas, tá? Conforme prescreve a Lei de Execução Penal. E, pessoal, a identificação criminal depende de autorização judicial, né? Vamos lá. Ou melhor, a identificação criminal ela não depende, né, gente, da autorização judicial, só a identificação biológica, tá? Que sempre precisa da autorização judicial. Agora, a datiloscópica e fotográfica, que é a regra geral da Lei 10.000, aliás, Lei 12.037, né, que nós estamos estudando, 2012, não precisa de autorização judicial, mas temos exceção, né? O artigo 3º, inciso 4º da lei, né, necessita, 2009, né, gente, coloquei aqui 2012, um lapso. Necessita de autorização judicial, salvo quando a fonte do material biológico for fornecida pela vítima, desde que ela concorde, é o que eu acabei de falar, né? Ou for desconhecida, por exemplo, vestígios de sangue, saliva, esperma, tecidos orgânicos e outras amostras contendo material genético encontrados no local de crime. Então, eu achei um sêmen ali no local do crime. Às vezes, pessoal, o sêmen está dentro da vagina da mulher, que acabou de ser violentada sexualmente. Então, esse ato, né, de recolher esse material genético dependeu da vontade, né, de uma conduta ativa do indiciado? Claro que não, né? Foi simplesmente recolhido. Agora, para
ir lá invadir o indiciado, é necessária a autorização dele ou pelo menos autorização judicial. Beleza? Vamos lá, artigo 5º-A. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados de perfis genéticos gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. Aqui, basicamente, agora a gente vai ler os artigos, hein, pessoal? As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Então, lembrando, né, pessoal, essas regras são muito rígidas, tá? A LEP traz uma leitura um pouco mais completa, com as modificações sofridas pela mesma lei 2.654, tá? Mas a gente precisa entender também aqui a lei 10.037. Então, vamos lá, parágrafo 2º. Os dados constantes nos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, hein? Respondendo civil, penal e administrativamente àquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial. Então, pessoal, esses dados serão mantidos em caráter sigiloso, tá? Eles são utilizados o quê? Apenas para promover a investigação ou aquele processo penal determinado, ou então em casos autorizados pelo magistrado, né, a autorização judicial. Caso contrário, pessoal, sigilo absoluto, tá? Essa é a regra. As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado, tá? Então, quem vai juntar essas informações? O perito oficial devidamente habilitado. Geralmente é o perito criminal. Perfeito? Artigo 6º. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou informações não destinadas ao juízo criminal antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Puxa vida, né, pessoal? Se o ato é sigiloso, é claro que não pode ser mencionado, né, em atestados de antecedentes ou informações que não são destinadas ao juízo criminal. Artigo 7º. No caso de não oferecimento da denúncia, ou sua rejeição ou absolvição, é facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito ou trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que apresente provas de sua identificação civil. Então, o sujeito foi identificado criminalmente, tá? E aí, não há denúncia, o Ministério Público não denuncia, ou então essa denúncia é rejeitada pelo juiz, ou então há denúncia, essa denúncia é aceita, mas o sujeito é absolvido, gente. Ele é absolvido. Pode o indiciado aí solicitar a retirada da sua identificação criminal dos autos, né? Principalmente aí sua identificação fotográfica, pode sim, mas ele tem que o quê? Provar a sua identificação civil, né? Ele tem que provar a sua identificação civil. Artigo 7º aí com nova redação, pessoal. Lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime, olha lá. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá, esse é o 7º-A, hein? Ocorrerá no caso de absolvição do acusado ou no caso de condenação do acusado mediante requerimento após decorridos 20 anos do cumprimento de pena. Então, o sujeito foi condenado, ele pode fazer a retirada? Pode, mas olha só, gente, decorridos 20 anos do cumprimento da pena. Quando ele terminar de cumprir a pena, 20 anos depois, ele pode solicitar essa retirada, tá? No caso do inciso 1º, é um efeito automático da sentença absolutória, a retirada, né, da identificação criminal, e não há razão para não se estender esta regra a hipóteses semelhantes, tais como o arquivamento do inquérito policial, a declaração de extinção da punibilidade, a rejeição da peça acusatória, né? Porque tudo
isso traz uma interpretação extensiva que favorece o réu. E se a interpretação no direito penal ela favorece o réu, ela tem que ser utilizada de plano, tá? Então são hipóteses aí que o réu poderia solicitar a exclusão do perfil genético, né? Considerando aí, por exemplo, o arquivamento do inquérito policial. Artigo 7º-B. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Aqui é o decreto que complementa a lei, né, pessoal? C. Fica autorizada a criação do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Banco Nacional Biométrico e de impressões digitais. Então, nós teremos um banco nacional que vai reunir essas informações, tá? De forma que elas possam ser utilizadas em todos os entes da federação. Parágrafo 1º, a formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo Federal, ou seja, decreto, né, do Presidente da República. O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, o olho, né, pessoal, face e a voz, inclusive, né, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou até distritais. Ou seja, esse Banco Nacional, ele vai para todos os estados, né, e também para o Distrito Federal. O Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal. Poderão ser colhidos os registros biométricos de impressões digitais de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal. E lembrando, pessoal, a vigência desses artigos e parágrafos, né, ela é extremamente recente. Lembrando que a Lei 13.964, conhecida também como pacote anticrime, entrou em vigência em janeiro de 2020. Tá? Ela foi publicada em dezembro de 2019, teve 30 dias de vacatio legis e começou a vigorar efetivamente, né, em janeiro de 2020. Parágrafo 5º. Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais ou com ele interoperar os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos institutos de identificação civil. Informação, né? Parágrafo 6º, no caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para a identificação do seu titular. Também vale aí só a leitura, né? Artigo 7º. A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora. Então, acordo ou convênio com a unidade gestora, hein, gente? Ou seja, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, né? Então, o Estado de Minas Gerais vai ser uma das unidades gestoras, e assim por diante. São Paulo vai ser outra, né? O Distrito Federal, e assim por diante. 8º, os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais terão caráter sigiloso, nem precisava falar isso, porque a lei já é enfática nesse sentido, né, para toda identificação criminal, e aquele que permitiu promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei, ou em decisão judicial, responderá civil, penal e administrativamente, seguindo, obviamente, aí a regra geral do sigilo, né? 9º, as informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado. Aqui também é a regra geral sendo mencionada aqui na especificidade, né,
desse Banco Nacional. Parágrafo 10. É vedada a comercialização total ou parcial da base de dados do Banco Nacional multibiométrico e de impressões digitais. Precisava falar isso aqui, gente? Claro que não, né? Se os dados são sigilosos, né? Vão ser comercializados? É claro que não. 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de impressões digitais, tá? Então, precisa o delegado de polícia, né, civil ou federal, precisa o promotor de justiça ou o procurador de justiça de informações relevantes, eles podem requerer ao juiz competente, tá, o acesso a esse Banco Nacional Multibiométrico de Impressões Digitais. Então, o delegado de polícia precisa comprovar que tal pessoa é de fato tal pessoa, mas ele não tem a identificação civil daquele sujeito, ele vai aqueles dados, né, no Banco Nacional Multibiométrico e colhe esses dados e compara lá com o seu investigado, né? E pode chegar à conclusão ou não se é ele, não é ele. Então, isso aqui é fantástico para investigação, tá? É uma ferramenta excelente para a investigação criminal. Atenção com relação à Lei de Execução Penal, artigo 9º-A. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, essa aqui é a Lei de Crimes Hediondos, tá, pessoal? Serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Então, praticou o crime hediondo, meu amigo, a identificação criminal, né, por meio do perfil genético, mediante extração de DNA, ela é obrigatória, tá? E não depende de autorização judicial, diferentemente do que prevê a Lei 10.037 de 2009. A gente está falando aqui do artigo 9º-A da Lei de Execução Penal, hein, pessoal? Fiz um parênteses aqui, tá? E esse rol é taxativo. O rol é taxativo, são apenas os crimes previstos na Lei 8.072 e os modelos equiparados também, tá? E observação, não se aplica aos presos cautelares. O cara foi preso, mas de forma cautelar, né? Ele não foi preso para cumprimento de pena. Ele está cumprindo uma medida cautelar, uma prisão preventiva, por exemplo. Não se aplica a identificação genética, tá? Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, ou seja, decreto do Presidente da República, tá? E vamos lá, algumas alterações importantes também promovidas pelo pacote anticrime na Lei de Execução Penal, tá? Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense, é claro, né? A autoridade policial federal ou estadual, né? Ou seja, o delegado federal ou o delegado de polícia, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético, tá? Isso já estava mencionado na Lei 12.037 e também foi para a LEP. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Então, o titular dos dados, pessoal, a todo momento tem acesso às informações que lhe dizem respeito, tá? Quarto, o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, o sujeito, ele está previsto nessas hipóteses, tá? Mas ele não teve o seu perfil genético recolhido e armazenado no banco lá nacional. Não tem problema, ele deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena, em momento posterior, tá? Parágrafo 8º, pessoal, constitui falta grave
tá? A recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então, a questão é a seguinte, o sujeito é obrigado, né? Ele é obrigado a fornecer dados, né, para que o seu perfil genético seja colhido? Não, tá? Ele não é obrigado. Mas é assim? Ah, não sou obrigado e pronto, acabou? Claro que não, tá? Existem reflexos. Um dos reflexos é esse, tá? É considerado falta grave. E aí, professor, o que que isso significa? Significa que, praticando uma falta grave, o sujeito não fará jus a uma série de direitos no cumprimento da pena. Por exemplo, a progressão de regime, né? Isso afeta diretamente na progressão de regime, o cumprimento de falta grave. E pode dar ensejo, inclusive, a regressão de regime. Então, o sujeito estava no regime semiaberto. Além disso não ajudar ele a ir ao regime aberto, ele acaba muitas vezes até retornando para o regime fechado. E uma série de reflexos que podem ocorrer também da negativa do autor do crime, né, em passar o seu perfil genético. Ele é obrigado? Não, tá? Vão prender ele lá numa corrente e tal, e solicitar, e pegar lá, extrair sangue dele, né, para armazenar esses dados genéticos? Não, ele tem a opção. A gente sabe disso, a Constituição fala, né? Você não pode ceder nada do seu corpo, ou melhor, você não é obrigado a ceder nada do seu corpo, principalmente, né, Doutor, numa situação, doutor, só para eu encerrar aqui, você não pode entregar nada do seu corpo e principalmente para fazer prova contra você mesmo. Então, o sujeito não é obrigado, mas se ele não cumpre a norma, ele fica sujeito ao cometimento de falta administrativa que traz uma série de malefícios, além de tirar muitos benefícios dele. Beleza? doutor, é igual um exemplo é a lei seca, né? Se eu não quero soprar o bafômetro, eu não posso oferecer prova a mim mesmo. Você não é obrigado a soprar o bafômetro, Pois tá? é, Realmente, ninguém é obrigado a soprar o bafômetro. Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Isso não significa que você não será preso em flagrante por embriaguez, né? é, Ao volante, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ok? é. Mas, é claro, CBD, você dificulta aí a produção probatória? Dificulta. Você é obrigado a soprar? Não. Isso vai te impedir de ser não, preso em flagrante ou responder criminalmente? não, Também não. não, Isso vai te aliviar de uma falta administrativa, né? não, Pagamento de multa? Também não. Mas não, obrigado você não é, tá? não é. Assim como você não é obrigado também a se permitir a passar por uma identificação criminal. Não tem problema, você não é obrigado. Mas se você também não colabora, você comete falta grave quando está lá dentro do seu cumprimento de pena. E Ok, isso vai te doutor. trazer reflexos negativos. Ok, Beleza? obrigado, obrigado. Pessoal, sobre a lei de identificação criminal é isso, tá? Fazendo um pequeno resuminho aqui de novo, para vocês entenderem a ideia. A identificação criminal é uma exceção à regra. A regra é o seguinte, todo mundo será identificado civilmente. Acabou. Quando que nós vamos usar a identificação criminal? Que basicamente é o quê? Tocar piano e fotografia. Basicamente é isso. Em determinadas situações, como por exemplo no cometimento de crime hediondo, também o perfil genético será colhido para fazer essa identificação criminal. Além do piano, né, além das digitais e da fotografia, colher também dados genéticos, tá? Então, quando isso vai acontecer, gente? Isso é exceção, não é a regra. Regra é identificação civil. Exceção, quando não for possível identificar civilmente o sujeito, em razão daquelas hipóteses todas colocadas pelo artigo 3º da lei, tá? Aquele rol que é exemplificativo, não é um rol taxativo, tá? E outra situação em que o sujeito não é identificado civilmente, ele não porta um documento, aí ele vai ter que ser identificado criminalmente. Quando ele for preso ou quando estiver, né, respondendo uma investigação criminal ou um processo penal. Basicamente é isso, tá joia, pessoal? Então é tudo que eu tinha para falar nessa aula. Com o pessoal que está aqui assistindo agora, a gente vai encerrar a gravação e vamos continuar conversando para tirar dúvidas. E para quem estiver assistindo no YouTube, se ainda ficou alguma dúvida, é só postar lá na área de comentários que eu vou ter o maior prazer em responder as suas dúvidas, tá joia, pessoal? Então, muito Beleza, doutor. obrigado
E Obrigado. eu que agradeço. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.